Teu corpo está te mandando uma mensagem. Tá dizendo que eu deveria ler os livros mais devagar. Olha aquele camarão, cara. Tá pra lá, vai comer de novo. Não, bobalhão. Seu corpo tá dizendo que livros são um veneno. Se é veneno, por que você lê? Porque há coisas em mim que eu quero muito matar. Não dá pra matar sentimentos ruins lendo livros de fantasia. E eu sei. E não dá pra abafar suas emoções com livros e café, tio Charlie. Acredite, eu já tentei. Tenho certeza disso. Se quiser falar sobre isso, tô aqui, tá? É bom saber. Eu estou de ressaca. E aí, rapaziada do YouTube, beleza? João Nair aqui para mais um vídeo. Livros e café. Já falei que tinha que falar, é nóis. Já viram pelo título, já viram por essa introdução. Eu estou de ressaca. Não é qualquer ressaca. Ressaca literária. É um problema, na minha opinião. É estranho, na verdade. Bom, esse vídeo aqui não tem roteiro, eu simplesmente decidi abrir a câmera e gravar. Faz tempo que eu não faço isso. E eu decidi simplesmente abrir isso aqui e gravar. Porque, cara, eu não sei. Bom, vamos lá. Ressaca literária. Ressaca literária. Se você já teve ressaca literária, deixa aqui embaixo na descrição como foi, por que foi, se foi por causa de um livro bom, por causa de um livro ruim, eu não sei. Me conte aqui na descrição que eu quero muito saber. Porque todos os meus eventos com ressaca literária, até então tinham sido com um livro ruim. Eu vou colocar ruim entre aspas, porque o que acontece? A última ressaca literária que eu tive foi com Cronos. E esse aqui é o segundo. Eu sou consideravelmente um tanto quanto masoquista, porque eu quero ler a continuação desse livro aqui, da Rissa Walker. Porque eu quero saber como a história termina. A história não é ruim de tudo, mas eu acho paia o livro. Deixa eu te contar por quê. Esse livro aqui, ele é uma ficção científica de viagem no tempo. É uma trilogia, né? Esse aqui é o segundo, que eu tô dizendo. E a história conta basicamente uma menina que ela tem que viajar no tempo para consertar umas paradas lá que uma empresa do futuro fez burrice no passado. Até aí, beleza. Só que, pra mim, eu não sei porquê. Como viagem no tempo é uma coisa extremamente teórica ainda, não existe nenhum estudo que comprove a possibilidade de viagem no tempo, eu não vejo problema em você fazer uma viagem no tempo de qualquer forma, sabe? Tipo, tem animes, como disse, em filmes que falam sobre isso. Interestelar é um dos mais famosos, que fala sobre essa questão de viagem no tempo, entre aspas, né? Mas não é bem viagem no tempo, né? Você não volta em algum momento, mas tipo... Ok, quem assistiu o filme entendeu, não é necessariamente uma viagem no tempo, mas ao mesmo tempo que é. E também tem De Volta pro Futuro e tal, tem ReZero, que tem a ver com essa coisa meio que de viagem no tempo. E o que acontece? Pra mim, não faz muito sentido. Porque apesar de ser uma coisa teórica, e a pessoa que cria uma história de viagem no tempo pode usar qualquer artifício para resolver problemas de paradoxos. Por exemplo, existe sim o principal paradoxo de uma viagem no tempo, que é o paradoxo do avô, que basicamente diz que se você volta no tempo e mata teu avô, como você poderia estar no passado para matar teu avô, porque se você matou teu avô, não tem como ele ter conhecido sua avó, que teve teu pai ou tua mãe, que fez você nascer. Mas ao mesmo tempo, teoricamente, esse paradoxo poderia ter sido resolvido simplesmente com uma coisa do tipo: você era para existir independentemente se seu avô morreu ou não. Dá para resolver assim. Uma coisa que eu vejo que a galera mais ou menos usa, que é uma coisa que é usada em ReZero, que é justamente a criação de novas linhas temporais. Então, sempre que o Subaru, lá em ReZero, volta, tipo, ele morre e ele volta sempre em um ponto de save,
e ele começa uma nova linha temporal. Então se ele vem até aqui e morre, ele volta num ponto salvo e volta para uma linha superior. A linha onde ele morre continua, e a linha que ele tá vivo anda até ele morrer novamente, e ela continua obviamente. Ele volta pro ponto salvo e continua, e assim por diante, meio que uma escadinha, se tornando uma malha de possibilidades eternas. Só que em Cronos, ela não resolve isso. Certo que o artifício que ela usa para a não existência de paradoxos é um medalhão que protege, porque teoricamente, isso é spoiler, tá? E desculpa. A avó dela era pra estar morta. Só que a avó dela não tá morta por causa da proteção do pendente, do medalhão. Então, teoricamente, o medalhão previne paradoxos. Mas ainda assim, eu não acho o fato desse único objeto impedir paradoxos seja a resposta suficiente para mim. Eu precisaria de um pouquinho mais. Porque a protagonista volta tantas vezes no tempo, principalmente nesse segundo livro, que dá até raiva de não ter nenhuma consequência no futuro. Ou no presente dela, no caso, né? Então... E quando eu li, tanto o primeiro quanto o segundo, eu tive uma pequena ressaca literária. Tipo, coisa de me impedir de ler um dos livros que eu gosto pacas até hoje, que é o Assassin's Creed Renascença. Eu li o Cronos antes de ler o Assassin's Creed Renascença. Foi a Renascença? Pera, foi o A Cruzada Secreta, que conta a história do Altair, né? A história do primeiro jogo. Que, cara, eu fui começar a ler o Cruzada Secreta e eu não conseguia ler. Eu li um capítulo e já me dava raiva, eu já queria parar e fazer outras coisas. Eu demorei tipo 1 mês e meio, 2 livros para terminar de ler o Cruzada Secreta, e não é um livro longo. Não é um livro nem um pouco longo, é um tamanho bem padrão, na verdade. 330 folhas? 331 páginas de história. E eu fiquei tipo, meu Deus, por que eu não consigo ler? Que cacetas esse livro fez na minha mente que eu não consigo ler? Que ódio! Eu odiei ler Cronos, por esses motivos que eu falei, questão de não haver paradoxo e questão de ter me impedido de ler a Cruzada Secreta de maneira mais deliciosa, digamos assim. Eu não consegui ler de maneira mais prazerosa, que é um livro de Assassin's Creed, tá ligado? Eu curto Assassin's Creed, e é um livro que eu não consegui ler da maneira que eu gostaria de ter lido. E recentemente, né, essa foi uma das principais, de certa forma, ressacas literárias que eu tive. Porém, mais recentemente, eu li um livro que realmente, meu Deus do céu, quebrou a minha mente. O Hobbit. Pois é, né? Um livro clássico quebrou a minha mente nesse sentido. O que acontece, cara? Eu contaria um pouquinho da história do Hobbit aqui, mas talvez fique um pouco longo esse vídeo para isso, que o Hobbit não é um livro que... de um vídeo de, sei lá, 15, 20 minutos. É um vídeo pra... É um livro para um vídeo de meia hora para mais. Cara, o Hobbit é um livro que particularmente comprei essa apresentação, porque tava ouvindo na livraria e eu falei, putz, eu quero muito ler o Hobbit. E eu até hoje não tinha lido nem visto nada de Senhor dos Anéis. Então o Hobbit realmente foi minha primeira experiência com o Senhor dos Anéis, com a escrita do Tolkien. E eu nunca pensei que eu poderia chegar ao ponto de literalmente ter uma ressaca literária com Tolkien, apesar de realmente ter tido, a ponto de passar dias, tipo uma semana, um mês, sem ler livros. O que acontece? Eu li esse livro em setembro. Foi meu livro de setembro. E eu terminei ele um pouquinho antes da minha pré-venda começar. Minha pré-venda de outubro, para quem não sabe, sou escritor, links aí na baixo caso você queira comprar meu livro, conhecer meu trabalho. E esse cara quebrou minha mente, de certa forma. Porque assim que eu terminei de ler ele, tinha tanta coisa que eu queria compreender desse livro, absorver melhor, que vira e mexe, quando eu termino de ler um livro, eu não sei pra qual outro ir, eu peço ajuda pra minha amiga. Eu falo, e aí, amigona? Fala pra mim qual livro eu devo ler agora. E ela me recomendou um outro livro.
que inclusive foi uma das opções que eu dei pra ela, que foi O Senhor da Chuva. Estou mostrando bastante livro esse vídeo aqui, né? Impressionante. Que foi O Senhor da Chuva. É um livro de um autor brasileiro, do André Bianco. Particularmente, pode ser simplesmente o fato de o livro não ter me pegado, mas também pode ser uma ressaca literária. Esse livro, faço nem ideia do que conta. Eu só li até o 9º capítulo e ele basicamente fala de um ex-traficante de drogas que engana uns caras lá, que são meio poderosão, e corre para uma cidade do interior. Até aí a história tava interessantíssima. Tem umas paradas meio anjos e demônios também ali. Parque brigam, os anjos meio que defendem alguns humanos, tem demônios que andam com outros humanos. E foi o que eu entendi. De resto, eu não faço nem ideia do que a história fala. Eu me perdi completamente e eu não sei se eu vou continuar esse livro por causa desse saca literário. Eu não vejo nenhum problema em dropar livros, tá? Nem livros, nem jogos, pra mim, nem séries, inclusive. Pra mim, se eu não tô gostando, acho que não vale a pena insistir em algo que... É isso. E quando eu terminei de ler Tolkien e fui pro Senhor da Chuva, eu não consegui ler, eu não consegui me concentrar, porque eu sempre tava querendo alguma coisa muito Tolkien. Não sei se vocês já passaram por um sentimento parecido com esse, de tipo, terminar um livro, terminar uma saga, e o próximo livro que você for ler, você querer que esse livro fosse mais o autor anterior que você leu. Então eu queria muito que O Senhor da Chuva fosse mais Tolkien do que André Bianco. Desculpa falar o nome dos autores aqui, mas é realmente... Cada autor tem sua escrita, obviamente, claro, não vamos pedir para que todos os autores escrevam alguma coisa bem parecida, mas eu queria justamente alguma coisa mais profunda, alguma coisa mais única do que O Senhor da Chuva. Queria alguma coisa mais Tolkien. E como eu só comprei o Hobbit, ou seja, eu não tenho a trilogia principal do Senhor dos Anéis ainda, eu queria alguma coisa muito Tolkien, que eu não encontrei no Senhor da Chuva. Então por muito tempo, basicamente por mais de um mês, eu fiquei tipo, tá, eu tenho que ler um livro que eu não quero ler, porque é uma história que não me cativou, porque eu tenho certeza que eu estou de ressaca literária. Só que pelo menos essa, diferente da ressaca que eu tive com Cronos, foi uma ressaca boa. Dá pra dizer que tem ressaca boa? Ressaca é ruim por si só, né? Falar que tem ressaca boa... A festa pode ter sido boa, a ressaca não é. Eu posso confirmar isso, não por mim mesmo. Tem amigos que, né, podem... Bebeu até para um hospital esse miserável aí, então eu tenho certeza que a festa foi boa, mas a ressaca não é. Queria muito alguma coisa Tolkien da vida. E de tanto querer alguma coisa Tolkien, eu olhei pra minha prateleira. Falei, já sei, Alan Poe. Sim, eu literalmente falei, cara, tem esse livro aqui desde o meu aniversário de 18 anos. E eu nunca terminei de ler todos os contos do Edgar Allan Poe. Não sei porquê. Talvez porque na época eu tava querendo alguma coisa mais jovem, mais jovial, um pouco mais Rainha Vermelha da vida. E acabei comprando o Edgar Allan Poe porque, putz, cara, a capa é bonita, né, mano? Darkseid ainda, a capa é bonita pacas. Aí falei, quero ler. Aí, por causa da ressaca literária de Tolkien, eu não vou dizer que resolveu, mas com certeza é o café pra passar ressaca. Por que eu digo isso? Cara, Alan Poe ele tem uma escrita muito interessante. Eu acho que a versão que tá escrita aqui tá um pouquinho mais adaptada para a linguagem mais de hoje, então é bem mais simples de ler. E eu também já estou consideravelmente acostumado com uma escrita mais clássica, com português mais clássico, com palavras um pouquinho mais difíceis ali. Então, para mim não é problema nenhum ler Alan Poe. Por isso que ele está sendo meio que o café para minha ressaca, o Dorflex para minha dor de cabeça. E é isso. Porque
Ressaca literária é um porre, literalmente. Então, tá sendo ajuda. Tô quase terminando, inclusive, faltou terminar o Mistério da Maria Rogete, que é bem longo o Mistério da Maria Rogete. Inclusive eu tô mostrando a página que não tem nada, né? Parabéns pra mim. Do Mistério da Maria Rogete. Então, literalmente só faltou terminar esse conto. Que eu já li o Corvo umas 7, 10 vezes, já li o Corvo. Tanto em inglês, quanto em português, feito por João Pessoa, quanto em português, feito por Machado de Assis. Já li os contos, tenho certeza que alguns aqui 2 vezes, porque eu voltei a ler recentemente e acabei marcando os que eu já li, porque eu tinha perdido essa informação ao longo das datas, então eu resolvi marcar de lápis, não sei se dá pra ver, mas eu resolvi marcar de lápis pra não ficar feio, né? Os contos que eu já li. Então eu já li a maioria dos contos aqui, realmente só falta terminar Maria Rogete, que acho que é um dos contos mais longos que o Allan Poe fez e... estou lendo ele em parcelado, mas eu acho que é assim que eu tô colhendo minha ressaca literária. Então, senhoras e senhores, eu acho que o vídeo é esse. Inclusive, depois que eu consegui terminar a Cruzada Secreta, eu não lembro para qual livro eu fui. Mas eu acho que é isso. Foi um pouquinho da minha história de ressaca literária. Conte a sua aqui embaixo. Não sei pra você, ressaca literária foi boa, foi ruim. Se o livro que você leu antes de ter ressaca foi um livro bom ou um livro ruim. Que pode, né, ter acontecido um monte de coisa. Inclusive, eu não vou continuar Senhor da Chuva não por enquanto. Então eu literalmente vou marcar ele com outros marca-páginas. E essa semaninha eu tô pra comprar outros livrinhos aí, então... eu vou ler outros livros, inclusive um que eu tô com muito pilhado para ler, que se chama O Grimório dos Destinos Sombrios, que é basicamente um caso de crime dentro de uma escola de magia, e eu estou animadaço em ler esse livro. Junto com Star Wars, inclusive. Mas, rapaziada, eu acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Foi mais eu contando uma experiência, sem falar especificamente de nenhum livro, nem aprofundar nele. Talvez eu faça algo mais assim, mais minha experiência, mais falando de casos mais abrangentes. Mas é isso. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou, dá like e se inscreve no canal. Inclusive esse vídeo está sendo postado com meus 2 canais, tanto meu canal de jogo quanto o meu canal literário. Então se você está vendo o canal de jogo e gosta de livros, vai no canal literário. Se você está vendo o canal literário e também gosta de jogo, vai no canal de jogo. Que no canal de jogo tem Minecraft, tem World of Warships, tem Nexomon. No canal de livros tem eu falando sobre livros. E é isso. O último livro que eu falei foi o Battle Royale, inclusive. Que é um livro incrível. Tanto o livro quanto o filme são incríveis. Mentira, o filme não é tanto não, mas o livro é supimpa. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado então a todo mundo que assistiu. Tô descabelado aqui pra mostrar que eu tô de ressaca. E é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo e tchau!